Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. O nosso vídeo de hoje foi sugestão do nosso inscrito Tarcísio Cantarino. Obrigado pela participação. A quem tiver interesse em me ajudar, na descrição do vídeo consta meu link de vendas do meu e-book, O Karatê Além da Luta, e do meu site de camisetas estampadas. Obrigado a todos que me ajudam, seja através de compra pelos links ou curtindo o vídeo e comentando. Tenho muita gratidão a todos vocês. Cada centavo faz a diferença. Vamos para o conteúdo de hoje? Bora aprender? Quando a maioria das pessoas pensa em karatê, geralmente imagina os estilos amplamente praticados que se espalharam pelo mundo. Elas veem os chutes dinâmicos do taekwondo, as posturas poderosas do shotokan ou os movimentos circulares do goju ryu. Essas artes se tornaram fenômenos internacionais, com dojos em quase todas as grandes cidades. No entanto, abaixo dessa superfície visível, jaz uma camada mais profunda e antiga da tradição marcial de Okinawa. Este é um mundo de sistemas familiares e artes de vilarejo, estilos que nunca foram feitos para o consumo em massa. Entre esses tesouros escondidos está o Goju Ryu, uma arte marcial poderosa e pragmática. Ele representa um lado do karatê raramente visto, um elo direto com as origens combativas dos métodos de luta de mãos vazias de Okinawa. Preservado com dedicação feroz, Goju Ryu não é um esporte. Nunca foi projetado para torneios ou para ganhar pontos em um ambiente controlado. Seu propósito sempre foi singular e intransigente, autodefesa eficaz em um confronto da vida real. Esse foco molda cada aspecto da arte, desde suas técnicas até seus métodos de treinamento. O sistema permaneceu um segredo bem guardado da família Goju por gerações, transmitido de pai para filho ou para alguns poucos de confiança. Essa exclusividade não nasceu da arrogância, mas de um profundo senso de responsabilidade. O conhecimento contido no Goju Ryu era considerado perigoso demais para ser compartilhado indiscriminadamente. Era uma ferramenta de sobrevivência. Um legado de um clã guerreiro que entendia as duras realidades da violência e a disciplina necessária para empunhar tal poder. Explorar o Goju Ryu é como descascar as camadas da história do karatê para revelar seu núcleo cru e funcional. Ele nos leva de volta a uma época antes das faixas coloridas, antes das federações internacionais e antes da ênfase na competição atlética. A arte oferece uma janela fascinante para o intercâmbio cultural e histórico entre a China e Okinawa, uma relação que moldou fundamentalmente o desenvolvimento de todo o karatê de Okinawa. Ele desafia nossas percepções modernas do que é o karatê e do que ele pode ser. Ele nos lembra que, para cada estilo que se tornou uma marca global, há outros que escolheram um caminho diferente, um caminho de preservação silenciosa, desenvolvimento interno profundo e compromisso inabalável com a aplicação prática. Compreender esse lado oculto do karatê é essencial para qualquer estudante sério das artes marciais. Isso nos força a olhar além do familiar e questionar a própria natureza do nosso próprio treinamento. Estamos praticando uma série de movimentos ou estamos herdando um sistema completo de combate? Estamos treinando para uma medalha ou estamos nos preparando para o caos imprevisível de um ataque real? O Goju Ryu não oferece respostas fáceis. Em vez disso, apresenta um padrão desafiador, um referencial de autenticidade contra o qual outras artes podem ser medidas. É um testemunho da ideia de que o verdadeiro valor de uma arte marcial não reside em sua popularidade, mas em sua profundidade, sua história e sua eficácia quando mais importa. Por muitas gerações, a arte marcial da família Goju foi uma coleção informal, embora altamente eficaz, de princípios e técnicas. Ela era transmitida diretamente, de mestre para discípulo, sem um currículo formalizado. Isso mudou com a chegada de Goju Taitai, que viveu de 1837 a 1917, uma figura central na história do estilo. Taitai
era um homem de habilidade e visão excepcionais. Reconhecendo o imenso valor do legado de luta de sua família, ele assumiu a tarefa monumental de organizar esse vasto corpo de conhecimento. Ele foi o arquiteto que pegou os blocos de construção herdados do Kwanfa chinês e do Te Okinawano e construiu um sistema coeso e estruturado. Foi ele quem nomeou formalmente a arte Kojō-ryu, ou o estilo da família Kojō. O trabalho de Taitei não foi sobre invenção, mas sobre codificação. Ele analisou, categorizou e refinou as técnicas que haviam sido praticadas por seus ancestrais por séculos. Ele estabeleceu uma clara progressão de treinamento e identificou os princípios centrais que definiam a arte. Seu objetivo era preservar o sistema para as futuras gerações, garantindo que sua essência não fosse diluída ou perdida com o tempo. Esse ato de organização transformou o método de luta pessoal da família em uma escola formal de artes marciais. No entanto, essa formalização não significava que era destinada ao público. A tradição de sigilo e exclusividade, profundamente enraizada na cultura da família, não foi apenas mantida, mas reforçada sob a liderança de Taitei. A decisão de manter o Kojō-ryu como uma arte restrita foi consciente. Kojō Taitei entendia que as técnicas do sistema eram brutalmente eficientes e projetadas para um único propósito: incapacitar um oponente o mais rápido possível. Esse não era um conhecimento a ser compartilhado levianamente. Em uma sociedade onde um confronto físico poderia facilmente escalar para uma questão de vida ou morte, ensinar tais habilidades a alguém sem o caráter, disciplina e bússola moral corretos era considerado profundamente irresponsável. Portanto, a arte era ensinada apenas a membros diretos da família, ou a um grupo muito pequeno e seleto de discípulos que haviam provado sua lealdade e integridade ao longo de muitos anos de serviço e treinamento dedicados. Esse legado de sigilo é a principal razão pela qual o Kojō-ryu permanece tão pouco conhecido hoje, mesmo em Okinawa. Enquanto outros mestres como Itosu Anko e Higashiona Kanryo estavam adaptando suas artes para a introdução no sistema escolar público, a família Kojō escolheu o caminho oposto. Eles protegeram sua arte da visão pública, preservando sua natureza combativa original. Essa decisão garantiu a pureza da arte, mas também limitou sua disseminação. A história de Kojō Taitei é um poderoso lembrete de que nem todos os mestres de artes marciais buscavam fama ou um grande número de seguidores. Para alguns, o dever mais elevado era ser um guardião, um preservador de uma tradição perigosa e valiosa, garantindo que ela fosse transmitida apenas àqueles dignos de seu poder. A filosofia central do Kojō-ryu é drasticamente diferente da do karatê moderno, voltado para o esporte. Não há preocupação em marcar pontos, seguir regras ou realizar técnicas esteticamente agradáveis para um painel de jurados. Todo o sistema é construído sobre o princípio da máxima eficiência, em um confronto violento na vida real. Esse pragmatismo é uma herança direta de suas origens no Kung Fu do sul da China, que foram desenvolvidas para aplicações em campo de batalha e autodefesa, não para o esporte. O Kojō-ryu assume um contexto de luta de vida ou morte, onde não há árbitros e nem segundas chances. Cada movimento, cada estratégia é direcionado para encerrar o confronto decisivamente e sobreviver. Esse foco na aplicação no mundo real significa que o Kojō-ryu prioriza técnicas que são frequentemente proibidas ou desencorajadas no karatê esportivo. A arte faz uso extensivo de golpes com a mão aberta, visando áreas vulneráveis do corpo, como olhos, garganta e virilha. Técnicas como chaves de articulação, estrangulamentos e agarramentos não são consideradas disciplinas separadas, mas são totalmente integradas à estrutura de golpes. O objetivo é desestruturar o oponente, quebrar seu equilíbrio e criar aberturas para golpes finais definitivos. Os movimentos são frequentemente curtos, diretos e explosivos, projetados para gerar potência máxima em uma curta distância.
o que é típico do combate corpo a corpo. A influência do Kwanfa chinês é evidente nas transições fluidas da arte e em sua ênfase na circularidade para redirecionar a força de um oponente. Ao contrário dos movimentos mais lineares e rígidos vistos em alguns estilos de karatê, o Kojo-ryu ensina o praticante a se misturar com um ataque, absorvendo e redirecionando a energia antes de lançar um contra-ataque. Isso requer um alto grau de sensibilidade e timing. O treinamento foca no desenvolvimento de uma qualidade de mãos pegajosas, permitindo que o praticante mantenha contato com os membros do oponente para controlar seu movimento e sentir suas intenções. Esta é uma abordagem muito mais sofisticada do que simplesmente bloquear e socar. A respiração também é central para essa filosofia de combate. A respiração adequada não é apenas para relaxamento ou resistência. É o motor que impulsiona a força de cada técnica. O Kojo-ryu usa métodos de respiração específicos, sincronizados com o movimento, para unificar o corpo, enraizar a postura e focar a energia no ponto de impacto. Esse aspecto interno do treinamento é o que confere à arte seu poder enganoso. Um mestre de Kojo-ryu pode não parecer tão musculoso quanto um atleta moderno, mas sua capacidade de gerar força explosiva através da integração de respiração, mecânica corporal e intenção focada é formidável. A arte ensina que o verdadeiro poder vem de dentro, não apenas da força bruta. No coração do Kojo-ryu, como em muitos estilos de Okinawa que traçam sua linhagem até Fujian, encontra-se o kata Sanshin. Para um observador não iniciado, Sanshin pode parecer simplista ou até estático. Ele consiste em uma série de passos lentos e deliberados para frente e para trás, executados com intensa tensão muscular e um padrão de respiração distinto e poderoso. No entanto, chamar Sanshin de uma mera sequência de movimentos seria um profundo mal-entendido. Não é uma apresentação. Sanshin é uma forma dinâmica de treinamento isométrico e isotônico. É uma meditação em movimento e o projeto fundamental para todas as outras técnicas dentro do sistema Kojo-ryu. É o cadinho onde corpo e mente são forjados em uma única arma integrada. O propósito principal de Sanshin é ensinar o praticante a coordenar 3 elementos essenciais: mecânica corporal, tensão muscular e, o mais importante, a respiração. A respiração profunda e audível, Ibuki, é sincronizada com cada movimento, criando um ciclo de inspiração e expiração que pressuriza o centro e unifica o corpo. Este processo cultiva uma estrutura estável e enraizada, ao mesmo tempo que permite a liberação explosiva de poder. A tensão constante ao longo do kata treina os músculos, tendões e ligamentos, desenvolvendo o que é conhecido como um corpo de aço que pode tanto absorver impacto quanto desferir força devastadora. Sanshin é realmente a sala de máquinas do Kojo-ryu. Além do físico, Sanshin serve como uma ferramenta de diagnóstico. Um instrutor habilidoso pode observar um aluno executar Sanshin e identificar imediatamente fraquezas em sua estrutura, postura, foco ou respiração. O kata revela tudo. Ele força o praticante a confrontar suas próprias limitações físicas e mentais. Durante a execução do Sanshin, o instrutor frequentemente testará a estrutura do aluno, golpeando ou empurrando-o de vários ângulos. Essa prática, conhecida como shime, não tem a intenção de ser punitiva. É um método de fornecer feedback físico direto, ensinando o corpo a permanecer estável e enraizado sob pressão. Uma habilidade crítica em uma luta real. Embora Sanshin seja fundamental, os outros katas no currículo Kojo-ryu servem como manuais práticos para o combate. Formas como Hakutsuru, o Grou branco e outras transmitidas pela família não são coreografias abstratas. Cada sequência contém uma riqueza de aplicações práticas, ou bunkai. São, de certa forma, enciclopédias de técnicas de luta, ensinando princípios de entrada, controle
e finalização. Os movimentos codificam estratégias para lidar com vários tipos de ataques, demonstrando como usar golpes de mão aberta, chaves de articulação e arremessos em um fluxo contínuo. No Kojo-ryu, um kata nunca é apenas uma dança. É uma biblioteca de conhecimento combativo. E Sanshin é a chave que desvenda seus segredos. A filosofia de treinamento do Kojo-ryu se baseia na realidade de que, bem, uma luta de verdade é um evento brutal e fisicamente desgastante. Para se preparar para isso, a arte dá muita ênfase ao condicionamento físico rigoroso, uma prática conhecida como Hojo Undo. Isso vai muito além da aptidão física geral de um atleta moderno. É um regime específico e direcionado, projetado para transformar o corpo em arma e escudo. Os praticantes usam ferramentas tradicionais de Okinawa para fortalecer seus corpos de maneiras que são, diretamente aplicáveis ao combate. Isso inclui o uso do chi-ishi, aqueles pesos de pedra com cabo de madeira, para desenvolver a força de pegada e o poder nos golpes, assim como o nigiri game, ou potes de agarrar, para fortalecer os dedos e punhos para agarrar e rasgar. Esse condicionamento se estende ao endurecimento das partes do corpo usadas para golpear e bloquear. O makiwara, um poste de impacto acolchoado, é uma ferramenta indispensável no dojo de Kojo-ryu. Os praticantes passam incontáveis horas golpeando o makiwara com os nós dos dedos, mãos abertas, cotovelos e canelas. Mas esse processo não é sobre construir calos por pura força bruta. É uma prática metódica de alinhar as articulações, aperfeiçoar a mecânica corporal e aprender a transmitir poder do chão, através do corpo, até o alvo. O makiwara ensina o aluno a golpear com força devastadora sem se machucar. O objetivo, na verdade, é temperar o corpo, transformando ossos e tendões em ferramentas tão duras quanto aço. Complementando esse endurecimento físico, está o estudo aprofundado do Kyushojutsu, a arte de atacar os pontos vitais do corpo humano. Este é outro elemento que destaca o foco do Kojo-ryu na eficiência em vez do espetáculo. O sistema reconhece que um golpe bem posicionado e preciso em um aglomerado de nervos, ponto de pressão ou fraqueza anatômica, é muito mais eficaz do que um golpe poderoso, mas indiscriminado, em uma área muscular. Os katas do Kojo-ryu são repletos de movimentos que visam esses pontos específicos. O estudo do Kyushu não é apenas memorizar um diagrama. Envolve entender o efeito fisiológico de golpear cada ponto e como acessá-lo sob o estresse do combate. Esse foco combinado no condicionamento corporal e no estudo dos pontos vitais cria um praticante formidável. O treinamento é árduo e, honestamente, muitas vezes doloroso, exigindo um nível de dedicação raro no mundo das artes marciais modernas. É um processo de quebrar sistematicamente as fraquezas do corpo e reconstruí-lo em algo mais forte e resiliente. Essa abordagem reflete o propósito sério da arte. O Kojo-ryu não está preparando seus alunos para um jogo, está fornecendo a eles as ferramentas e a fortaleza física necessárias para proteger suas vidas e as vidas de seus entes queridos diante da violência extrema. O corpo forjado, no final, torna-se um testemunho do compromisso do praticante. No cenário atual das artes marciais, o sistema de faixas coloridas é quase universal. Ele oferece uma hierarquia visual, uma ferramenta motivacional e um caminho estruturado para os alunos seguirem. No entanto, esse sistema é uma invenção relativamente moderna, popularizada no início do século XX, principalmente para ensinar grandes grupos de alunos em instituições públicas. Em sistemas tradicionais, baseados na família como o Kojo-ryu, esse método de graduação era totalmente ausente. O conceito de conceder uma nova faixa a cada poucos meses teria sido estranho e, honestamente, sem sentido. No mundo do karatê okinawano da velha guarda, havia apenas uma medida de progresso, habilidade real e demonstrável.
No ambiente de treinamento tradicional do Kojo-ryu, a hierarquia era simples e natural. Havia o mestre, ou sensei, e havia os alunos, chamados deshi. A posição de um aluno dentro do grupo não era determinada pela cor do tecido amarrado na cintura, mas pelo seu caráter, sua dedicação e sua capacidade de aplicar os princípios da arte. A antiguidade era conquistada através de anos de suor, perseverança e um profundo entendimento do sistema. Um aluno sênior era alguém que não apenas conseguia executar as técnicas perfeitamente, mas também podia incorporar o espírito da arte e se portar eficazmente em uma situação perigosa. Sua graduação era sua habilidade, e todos no dojo sabiam disso. A filosofia do Kojo-ryu valoriza a substância em detrimento do simbolismo. O foco está inteiramente no desenvolvimento interno do indivíduo, não na validação externa de um certificado ou de uma faixa colorida. A jornada é pessoal e profunda. O progresso é medido de maneiras sutis, mas significativas. Uma melhora na estabilidade do sanshin, uma compreensão mais profunda da aplicação de um kata, ou a capacidade de permanecer calmo e centrado sob pressão. Esses são os verdadeiros marcadores de avanço. Essa abordagem promove uma cultura de humildade e autoaperfeiçoamento contínuo, pois não há um destino final ou uma graduação máxima a ser alcançada. Existe apenas o caminho do treinamento. Embora algumas ramificações modernas do Kojo-ryu tenham adotado o sistema de Dan-Ikkyo para se adaptar às expectativas dos alunos contemporâneos, a mentalidade tradicional permanece. A faixa é vista como uma responsabilidade, não uma recompensa. Uma faixa preta, em particular, não significa maestria. Significa que o aluno aprendeu os fundamentos e agora está pronto para iniciar o verdadeiro e duradouro estudo da arte. É o começo, não o fim, da jornada. Essa perspectiva contrasta fortemente com a mentalidade de fábrica de faixas pretas de algumas escolas comerciais, lembrando-nos que a verdadeira proficiência nas artes marciais não pode ser comprada ou acelerada. Ela só pode ser conquistada através de anos de treinamento dedicado e honesto. Comparar Kojo-ryu e Shotokan Karate nos oferece um estudo de caso fascinante na evolução das artes marciais. Ambos são sistemas legítimos e poderosos, com raízes em Okinawa, mas representam duas filosofias e propósitos fundamentalmente diferentes. O Shotokan, desenvolvido por Gichin Funakoshi e refinado por seu filho Jigo e pela Japan Karate Association, foi projetado para instrução em massa, especialmente em universidades japonesas. Esse contexto, você sabe, realmente moldou seu desenvolvimento. As técnicas foram padronizadas e as bases se tornaram mais longas e baixas para construir pernas fortes e disciplina em grandes grupos de iniciantes. A ênfase mudou para a luta de longa distância, com técnicas lineares e poderosas que podiam ser praticadas e julgadas em um formato competitivo. Kojo-ryu, por outro lado, nunca passou por esse processo de adaptação para consumo em massa. Permaneceu como uma arte familiar, preservada em sua forma original para a autodefesa em curta distância. Suas bases são geralmente mais altas e naturais do que as bases profundas do Shotokan, permitindo maior mobilidade e transições rápidas em uma luta caótica. Enquanto o Shotokan enfatiza o golpe único e poderoso para finalizar, o Kojo-ryu frequentemente emprega uma sequência contínua de golpes, usando mãos abertas, cotovelos e joelhos para dominar um oponente de perto. Os conceitos centrais de agarramento, torções de articulações e golpes em pontos vitais, que são cruciais no Kojo-ryu, estão amplamente ausentes, ou são menos enfatizados no treinamento mainstream do Shotokan. A expansão de cada arte também conta uma história diferente. O currículo padronizado e a estrutura competitiva do Shotokan o tornaram perfeitamente adequado para a disseminação internacional. Ele se espalhou rapidamente após a Segunda Guerra Mundial
tornando-se um dos estilos de karatê mais populares e amplamente reconhecidos no mundo. Seu sucesso é um testemunho de sua eficácia como sistema para a educação física, desenvolvimento de caráter e esporte. Kojo Ryu, por outro lado, escolheu deliberadamente um caminho de obscuridade. A família Kojo e seus sucessores designados eram altamente seletivos sobre quem ensinavam, priorizando a preservação da integridade da arte em detrimento de sua popularidade. Seu crescimento tem sido lento, orgânico e amplamente confinado a um pequeno número de praticantes dedicados. Esta não é uma questão de qual estilo é melhor. Isso é, honestamente, um debate sem sentido. Um praticante dedicado de Shotokan com um bom instrutor será um artista marcial formidável. A comparação é sobre propósito. O Shotokan evoluiu para um excelente sistema para esporte, condicionamento físico e luta de longa distância. Kojo Ryu permaneceu uma ferramenta especializada para autodefesa brutal e de curta distância. Um é uma aula universitária pública. O outro é um seminário particular e intensivo com um mestre artesão. Entender essa diferença é crucial para qualquer artista marcial que busca um caminho que se alinhe com seus objetivos pessoais, sejam eles ganhar uma medalha de ouro ou herdar um sistema de combate completo e antigo. No mundo moderno, o caminho das artes marciais se bifurcou. Uma estrada leva à arena de competição, bem iluminada. Um mundo de regras, pontos e troféus. É um caminho que exige atletismo incrível, dedicação e espírito esportivo. A outra estrada é mais tranquila, menos percorrida e leva ao coração da tradição. Este é o caminho de sistemas como o Kojo Ryu. É uma jornada focada não em derrotar um oponente em um ringue, mas em compreender os princípios profundos de combate, história e autodesenvolvimento. Ela faz uma pergunta fundamental a cada praticante. Você está treinando para uma vitória temporária ou está treinando para uma vida inteira de compreensão? A busca pela tradição é um compromisso com a profundidade, em vez da amplitude. Significa dedicar-se a um sistema único e coeso e explorar cada uma de suas nuances. Isso envolve mais do que apenas aprender técnicas. Significa estudar a história da arte, entender a cultura da qual ela surgiu e internalizar os princípios filosóficos que lhe dão significado. No Kojo Ryu, isso significa abraçar as raízes chinesas da arte, dominar a mecânica interna do Sanshin e decodificar pacientemente as lições de combate embutidas no kata. É um processo lento e metódico que valoriza a percepção em vez da gratificação instantânea. O objetivo não é apenas saber o que fazer, mas entender por que você está fazendo isso. Essa jornada exige um tipo diferente de disciplina. A motivação não pode vir de um torneio próximo ou da promessa de uma nova faixa. Ela deve vir de dentro. É alimentada por uma profunda curiosidade e uma paixão genuína pela própria arte. O praticante deve encontrar satisfação no progresso sutil e incremental que vem de milhares de repetições. Eles devem aprender a ser seus próprios professores, a analisar constantemente seus próprios movimentos e a buscar uma conexão mais profunda entre sua mente, corpo e espírito. Essa é a essência de uma autêntica experiência de artes marciais. Uma busca pessoal por maestria que não tem fim. Em última análise, o estudo de uma arte tradicional como o Kojo Ryu nos convida a refletir sobre o verdadeiro propósito do nosso treino. É meramente uma atividade física, um hobby ou um esporte? Ou é um veículo para a autodescoberta e a transformação pessoal? O Kojo Ryu, com sua rica história e foco intransigente na aplicação prática, serve como um poderoso lembrete do propósito original do karatê. Ele nos desafia a olhar além dos movimentos superficiais e a buscar os princípios subjacentes. Ele nos encoraja a nos perguntar: estamos apenas colecionando técnicas ou estamos cultivando uma compreensão profunda e duradoura? A resposta a essa pergunta
definirá o verdadeiro valor de nossa jornada nas artes marciais.